Olá, galerinha! Aula de Sociologia. Nós estávamos falando nas aulas anteriores sobre formas de Estado e formas de governo. Ficou faltando a gente falar sobre anarquia, tá? Falamos sobre república, monarquia, faltou o anarquismo. Quando falamos de anarquismo, significado, vem de uma palavrinha anarcos, que é uma palavra grega, que significa basicamente uma ausência de coerção, ausência de governo, ausência de Estado. Eles pregam uma liberdade, uma grande liberdade, o máximo de liberdade possível. Ou seja, eles são contra qualquer tipo de autoridade, seja ela política, seja ela econômica ou seja ela religiosa. Existe até um dizer anarquista que expressa muito disso, né? Vamos matar o último rei, vamos enforcar o último rei, com a tripa do último frade. Percebam o quanto eles são contra qualquer tipo de dominação, tá? Isso significa que um Estado anarquista é um Estado bagunçado? Não. Se vocês forem ler sobre a anarquia, vocês vão perceber que é um Estado extremamente organizado. Então, o anarquismo vai surgir como uma doutrina sociopolítica dentro do século XVI e do século XVIII, vai criar uma estrutura dentro do século XIX e vai se espalhar, né, se propagar mesmo dentro do século XX por conta dos meios de comunicação. Então, precisamos entender que o anarquismo vem como uma grande supressão de dominação e de opressão pelo Estado, tá? Não querem nenhum tipo de força coercitiva. Exemplo, polícia. Não existe dentro de um Estado anarquista. Eles vão criticar principalmente a propriedade privada e o Estado burguês, tá? Por conta do detrimento que existe à classe proletária, à classe trabalhadora. Então, quando a gente fala do anarquismo, muitas pessoas vão ligar aqueles movimentos que quebram instituições financeiras, bancos, justamente porque eles vão ser contra essa propriedade privada. Só que eu gostaria de abrir um parêntese aqui com vocês. Dentro do anarquismo, a gente vai ter algumas vertentes. E tem uma vertente que ela não vai ser contra a propriedade privada. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, tá? Dentro da Europa, a gente vai ter o Mikhail Bakunin, que é um russo, que vai ser um grande teórico sobre essa doutrina sociopolítica, tá? Dentro do Brasil vai existir uma grande influência do anarquismo com ideias libertárias dentro do movimento operário, que vai acontecer ali de 1917 a 1919. E durante o regime militar, né, que foi de 64 a 85, nós vamos ter todas essas ideias, ou partidos políticos que tinham ideias parecidas com o anarquismo, funcionando clandestinamente, tá? Então, ok. Agora eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho importante. Eles pregam liberdade e autonomia, mas eles respeitam o bom senso e a vontade geral, assim como também a natureza. Então, eles vão respeitar o bom senso, a vontade geral e também a natureza, tá? Como eu disse para vocês, eles vão surgir ali dentro do século XVII, XVIII, para depois criar uma estrutura no século XIX. Então, durante a Revolução Francesa e a industrialização da Europa, é que vão se criando essas teorias sobre a anarquia, tá? Olha só, dentro do Brasil, a gente teve uma experiência do anarquismo lá no estado do Paraná, tá? Que a gente chama de Colônia Cecília. Se vocês quiserem dar uma olhada na internet, é interessante de saber como é que funcionava tudo aquilo, tá? Outro exemplo que a gente pode ter são os kibbutz. Os kibbutz aconteceram ali em Israel, na região da Palestina, da antiga Palestina. E o que eram esses kibbutz? Eram algumas fazendas, cooperativas de fazendas, tá? Então, vamos lá entender um pouquinho. Essas organizações eram anarquistas / socialistas e eram judeus russos que estavam fugindo de uma perseguição ali dentro da Rússia e foram para essa região. Lá eles vão criar essas fazendas, tá? E aí vão se organizar em uma anarquia.
Hoje em dia, tudo isso já virou algo muito parecido com a estrutura de empresas capitalistas. Então, ok, hoje eles são capitalistas, mas tiveram, vamos dizer assim, uma raiz dentro do anarquismo. Olha só. Além disso, a gente vai ter as democracias diretas, desculpa. Um exemplo vai ser na região da Síria, ali do norte da Síria, em curdos. Eles vão ter uma democracia direta. O que significa isso? Eles, por meio de assembleia, vão discutir o que tem que ser decidido. Não é como aqui no Brasil, que é uma democracia indireta. Eu escolho um governante e ele decide por mim. Lá não, as pessoas realmente participam diretamente dessa democracia, tá?